Vamos ler a palavra do Senhor? Provérbios, capítulo 22, versículo 17. Glória a Deus. Provérbios 22, 17. Diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. 18. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Amém? Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos, hoje eu quero falar para vocês algumas coisas, alguns detalhes da palavra de Deus que Ele nos ensina, como que nós devemos agir na nossa vida diária. Então aqui nós lemos, no 17, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Inclinar o ouvido, irmãos, é escutar com atenção. Tá? Porque só ouvir, você só escutar, melhor dizendo, quando você só escuta, você às vezes esquece rapidinho e deixa passar. Mas quando você ouve, é porque você escutou e deu crédito àquilo que você ouviu. Então a palavra de Deus nos diz: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. A palavra dos sábios aqui é a palavra de Deus. Tá? E daí diz: e aplica o coração ao meu conhecimento. Quem está falando aqui, nós sabemos que quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, mas aqui quem está falando é a sabedoria. E quem é a sabedoria? É o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Então por isso está dizendo aqui, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Ou seja, preste atenção na palavra de Deus e aplica o coração ao meu conhecimento. Então Deus está dizendo: põe o teu coração a praticar aquilo que eu estou ensinando. Não sou eu, pastora, não. Quando eu digo eu estou ensinando, é Deus está ensinando. Amém, irmãos? Então hoje eu quero falar para você algumas coisas que nós devemos evitar de fazer na nossa vida. Porque às vezes as pessoas dizem assim: eu tento, mas às vezes eu não sei o que fazer. Como que eu devo agir? O que eu devo evitar? O que eu devo fazer? Como que eu devo me comportar? Então a Bíblia tem muitos conselhos. Eu não vou falar nem a metade da metade da metade. Vou falar alguns aqui, mas que é muito pouco perto do que a Bíblia tem para nos ensinar. Mas eu vou falar alguns então. E os que eu vou falar para você então, é para que todos nós, possamos dar atenção a essas coisas, porque é o que a Bíblia está falando. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, e quando eu digo para você, eu me incluo, então é para nós, mas como eu estou falando para você, então eu vou me referir a você. A primeira coisa que eu quero te dizer então nessa noite, que você deve evitar, irmãos. Veja só,
as pessoas às vezes fazem as coisas porque não prestam atenção no que a Bíblia está falando. E a Bíblia fala claramente para nós que nós não devemos dar mais valor à aparência do que ao caráter. O que é isso? Não basta ter casca, tem que ter conteúdo. Como assim? Não basta a pessoa se apresentar muito certinho, muito bonitinho, bem vestido. Não estou dizendo que andar bem vestido, e não estou falando que isso é errado, mas não é o suficiente, tá? Então não basta ter aparência, ter uma casca que os outros enxergam. Tem que ter caráter. Então tem que ter conteúdo, desculpe. Esse conteúdo, uma das coisas que faz parte desse conteúdo é o nosso caráter. Como que deve ser o nosso caráter? Primeira coisa que nós temos que entender sobre caráter. O cristão tem que ter o caráter de Cristo. Como que era o caráter de Cristo e como que é e sempre será. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca roubou. Jesus nunca mentiu. Ele mesmo falou que que a nossa palavra devia ser sim, sim, não, não. Então, para que a pessoa seja assim, ela precisa ter caráter. E hoje em dia, o que a gente vê no mundo é muita falta de caráter, né? As pessoas estão se desviando da verdade e praticando coisas. Eu já falei aqui, eu acho que faz umas 2 terças-feiras, eu falei aqui sobre pragmatismo. O que é isso? Pragmatismo. É quando a pessoa faz o que dá certo, mas não o que é certo. Lembram que eu falei aqui esses dias? Acho que foi terça retrasada, não me lembro bem. Mas então, uma pessoa que tem caráter de Cristo, caráter de cristão, não pode ter esse tipo de atitude. Como assim, pastora? A fazer o que está dando certo é uma coisa, fazer o que é certo é outra. Vamos dar um exemplo. Um exemplo assim bem simples. A pessoa tem um mercadinho, uma venda, vamos dizer assim. Antigamente a gente dizia venda, né? Tem lá uma lojinha que ela vende de tudo um pouco. Mas ela é cristã. Só que ela está vendendo cigarro. Ou qualquer outra coisa que não faça bem, que não seja de acordo com a palavra de Deus. Bebida. Seja lá o que for. Que prejudica o corpo dos outros. Né? E a palavra de Deus diz que o que vende é tão culpado quanto o que usa. Então, olhe só. Aí fica sabendo, mas eu não posso vender um cigarro porque agora eu sou cristão. Não, mas espera lá, se eu não vender cigarro, eu vou perder muita freguesia. Estão entendendo, irmãos? Amém? Aí então, a pessoa continua vendendo porque é o que está dando certo. As pessoas vêm aqui para comprar, então eu estou ganhando dinheiro, está dando certo. Mas não é o que é certo. Se fosse a pessoa fazer o que é certo, ela não vendia. Entenderam, irmãos, o exemplo que eu dei? Então isso se chama pragmatismo. É fazer o que dá certo, não o que é certo.
Então eu posso, sei lá, vamos tentar usar um outro exemplo aqui, apesar de que não estou me lembrando de nenhum agora, mas é você, por exemplo, você jogar na loteria. Vai que dá certo, porque quantos já ganharam? Vai que eu fico milionário. Aí eu vou dar um dízimo bem gordo na igreja. É certo? Não. É o que dá certo. Para algumas pessoas, porque nem todo mundo que joga na loteria dá certo, né? Mas a pessoa vai arriscar a sorte. E aí então já deixou a sua fé, a sua confiança em Deus de lado. Porque a partir do momento que está arriscando a sorte, a fé ficou lá embaixo. Porque nós temos que depender de Deus para tudo. Se for da vontade de Deus que um dia você tenha muito dinheiro, você vai ter. Não é jogando na loteria que você vai ter esse dinheiro. É Deus que vai te dar. Mas para que você vai ter muito dinheiro? Para viver preocupado se os ladrões estão levando embora? É? Porque é assim, quem tem muito dinheiro, sabia que não dorme sossegado, irmãos? Às vezes a gente pensa, se eu tivesse mais dinheiro, eu não ia me incomodar. Que é nada, daí que se incomoda, a Bíblia fala isso. O pobre, a Bíblia diz, não se preocupa, porque ninguém vem para raptar ele, para sequestrar ele. Agora o rico tem que viver em carro blindado, tem que viver com segurança. Por quê? Porque senão vão sequestrar para pedir, né, o dinheiro do resgate. Então veja só, tem certas coisas que não dá para nós. Não é para nós. Não é para nós cristãos. Mas jogar na loteria, pastora, aí se eu ganho eu dou um dízimo. Não, a igreja não precisa de dízimo de jogo. Né? Não precisa, Deus não precisa disso. Ele é o dono do ouro e da prata. Então não precisamos disso. Mas ficou entendido então o que é pragmatismo? É fazer o que dá certo e não fazer o que é certo. E tem muita gente hoje em dia dentro das igrejas que faz isso. Mas aí demonstra falta de caráter cristão. Porque um cristão verdadeiro vai confiar em Deus, não vai jogar na loteria. Um cristão verdadeiro não vai vender coisas que prejudicam a saúde do seu próximo. A salvação do seu próximo. Então isso é ter caráter de cristão. Eu estou falando aqui caráter de cristão, eu não estou falando de outro tipo de caráter de pessoa lá do mundo, porque eles vivem já assim. Eu estou falando daquele que se diz cristão. Então não basta ter casca, irmãos. Tem que ter conteúdo, tem que ter caráter. O que nós, ou o que você é mais importante do que o que você faz. Como assim, pastora? Eu não estou falando aqui de fazer coisas erradas, tá? Eu estou falando aqui que às vezes as pessoas dizem, não, mas ninguém dá bola para mim, ninguém me dá importância, porque eu não faço certas coisas que dão destaque, que fazem com que a pessoa apareça na sociedade. É o que você é que tem que ser valorizado, não o que você vai mostrar para os outros. Entendido isso? Amém? Então o que nós somos, irmãos, é mais importante do que aquilo que você possa fazer para impressionar alguém. Não queira impressionar ninguém. Não queira agradar ninguém. A palavra do Senhor nos diz também que antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então é claro que a gente tem que ter educação, você tem que tratar as pessoas com educação, porque se não for assim você não vai estar sendo um bom exemplo. Mas você não deve querer agradar aos outros e desagradar a Deus.
Às vezes você diz, não, mas eu não quero desagradar a Deus, mas eu tenho que agradar aquela pessoa. Não, você não tem. Você tem que agradar a Deus, em primeiro lugar. Então, quando você tiver alguma coisa para falar, para fazer, que seja correto por dentro da Bíblia, não tenha medo se essa pessoa vai ficar triste com você. Tem que falar? Tem que falar. É correto? É correto. Seria a mesma coisa que eu chegar aqui e falar para todos que estão me ouvindo, continue fazendo o que você quer, que Deus no final de tudo, Deus vai te perdoar. E fazer você continuar na tua vida errada, dizendo que Deus vai te perdoar. Então eu estaria agradando vocês e desagradando a Deus. Então quando eu preparo uma palavra, irmãos, quando eu preparo uma mensagem, eu não penso se quem vai me ouvir vai ficar dodói. Eu não penso isso. Eu tenho que pensar se Deus vai cobrar de mim se eu não falar. Ficou entendido isso? Então tem que ser assim com todos, com você também. Ah, pastora, mas eu não subo no altar para pregar. Mas você fala com as pessoas, não fala? Você convive com as pessoas. Então não tenha medo de falar a verdade. A verdade tem que ser falada. Nós precisamos falar a verdade, mesmo que machuque alguém. Então tem uma frase que eu gosto que diz assim: a verdade dói, mas liberta. Né? Então não tenha medo. Então não é o que você faz para impressionar os outros que vai impressionar a Deus. Não tenha medo de falar as coisas que Deus manda você falar. É claro, irmãos, que tem que ter jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tudo a gente tem que ter, principalmente educação. Mas não deixe de falar por pensar, essa pessoa não vai mais gostar de mim. Mas estou pouco ligando se não vai gostar de mim. Deus gostando é o que importa. Amém? Então, o que os outros pensam não importa. O que importa é o que Deus sabe a nosso respeito. Amém? Uma coisa também que muitas pessoas hoje em dia procuram, principalmente dentro das igrejas, é ser aplaudido. Aplauso, elogio. Só que os aplausos e os elogios dos homens nem sempre é a aprovação de Deus. Então nós temos que ter a aprovação de Deus. Não estou aqui dizendo que você elogiar alguém é pecado. Não. Até essa semana ainda nós estávamos conversando sobre isso. E eu ainda usei uma frase que eu ouvi de uma escritora. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas que ela falou assim. Ela escreveu assim: quando eu recebo muitos elogios durante o dia, à noite eu faço um buquê de rosas e entrego esses elogios para Jesus. Então assim, ó, não é errado você chegar para alguém e dizer: ah, que bom o que você fez, parabéns. Não é errado, irmãos. O errado vai ser o que é que a pessoa que recebeu o elogio vai fazer com o elogio. Entendido isso? Porque hoje em dia muitos procuram só elogio. Procuram só ser aplaudidos. Sobem em cima dos altares para ser aplaudidos. A gente vê tanto absurdo nesse mundo chamado mundo gospel, que é de dar vergonha muitas vezes de dizer: sou evangélico. Né? Não vergonha de Jesus, não estou dizendo isso. Dá vergonha às vezes de a gente dizer sou evangélico. Porque é a maneira que o mundo nos chama, né? Os evangélicos, crentes. Então daí dá até vergonha de a gente ver tanto absurdo.
de pessoas que dizem estar fazendo a obra de Deus, mas estão ali, na verdade, só para aparecer e receber aplauso e elogio. Então, se você recebeu o elogio de alguém, não diga assim, não aceito teu elogio. Não diga isso. Diga muito obrigada, mas eu entrego esse elogio para Jesus. Né? Amém, irmãos? Então, olha só, isso tudo faz parte do caráter e da casca, a aparência. Então, não dê valor à aparência, mas sim ao caráter da pessoa. A aparência, irmãos, ela muda muito. A Bíblia fala sobre a mulher formosa. A Bíblia fala que nós, seres humanos, nós somos igual à erva. Nascemos de manhã, secamos e morremos à tarde. Então a aparência, o bonito, né? Tem gente que acha, e aqui eu não estou falando só de mulher, estou falando que tem homem assim também, acha que nunca vai ficar velho na vida, que nunca vai criar ruga, que o cabelo nunca vai embranquecer, que não vai criar gordurinha, mas vai. Então a formosura é enganosa, a Bíblia diz. Então quando você olhar para alguém, pode ser um bichinho da goiaba de feio, mas se tem caráter de cristão, é um príncipe encantado. É ou não é? E tem príncipe encantado que depois vira sapo. Não é verdade? Estou dizendo príncipe, mas é a mesma coisa com a mulher. A mulher, a mesma coisa. Pode ser linda, maravilhosa, está ali toda bonita. Lave o rosto antes de dormir. Tire a maquiagem. Ou outro dia de manhã, quando acordar, e o marido olhar para ela, vai dizer, quem é você? Mudou tanto a noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos diz para não dar valor à aparência, mas ao que a pessoa é. Essa aparência um dia vai embora. Seja homem ou seja mulher. Um dia se vai. Né? Amém? Para confirmar o que eu estou dizendo, coloca aí para nós, Gui, João 7, 24. Não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. O que é o reto juízo? É a verdade, é a palavra de Deus. É aquilo que Ele nos ensina, é aquilo que Ele nos mostra. Então não julgue pela aparência. Você vê alguém lindo, maravilhoso, falando maravilhosamente bem, você se encanta. Cuidado. Como eu falei antes, o príncipe vira sapo. Tá? Amém? Outra coisa que nós temos que evitar. Fazer porque todos estão fazendo. Sabe, irmãos, tem muito cristão que nós podemos chamar de Maria vai com as outras. Por que isso? Porque não tem opinião própria. O que um está fazendo, o outro vai fazer também. Quer dizer, se o irmão grita bem alto lá no culto, aleluia, glória a Deus, e deve fazer isso, o outro vai fazer também, mas não é de coração, é só porque ouviu o outro fazer. Entenderam?
Ou vamos falar um pouquinho das igrejas aqui. Porque agora anda o modismo por aí nas igrejas que eu sou totalmente contra. Pintar as igrejas de preto, o altar principalmente. Aí aqueles que não têm opinião formada vão dizer, mas olha, eu vou pintar o meu altar de preto. Tá bonito. Maria vai com as outras, não tem opinião. Isso é só um exemplo, tem várias coisas que nós poderíamos colocar aqui. Então não tem opinião própria. Tá? Para confirmar isso, não posso demorar muito, porque senão eu vou passar do horário, né? Gui, 1 Coríntios 10, 23. Então você tem que ter opinião própria, irmão. Você tem que saber, isso é certo, isso é errado. Se você não sabe, você vai procurar na Bíblia. Mas não, você não vai fazer porque os outros estão fazendo. Ah, porque está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Não, isso não é correto. Então não é assim que funciona. Olhe lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então o que significa isso? Nem tudo que os outros estão fazendo serve para mim. Você tem que ter a tua opinião. Você tem que ter a tua opinião. Você tem que saber se aquilo é uma coisa que vai te, vamos dizer assim, te dar qualidade de vida, te dar uma posição diante de Deus que você não vai envergonhar o nome de Deus. Tá? Então não podemos ser Maria vai com as outras. Quer dizer, não tem opinião própria. O pastor tal fez tal coisa na igreja dele. Eu vou fazer aqui também. Lá deu certo, aqui vai dar também. Não necessariamente. Voltamos ao pragmatismo. Fazer o que é certo, nem sempre é fazer o que dá certo. Entendido, irmãos? Amém? Outra coisa, estou falando sério porque eu não quero atrasar vocês aí, para vocês não ficarem carangando aí sentadinho, né? Outra coisa que nós não devemos fazer é não levar a sério a lei da semeadura. O que é isso? A palavra de Deus nos diz, já pode ir achando aí, Gui, Gálatas 6, 7, que tudo que nós semeamos um dia nós vamos colher. Amém? Isso aqui é claro. É uma verdade assim que você, pessoa que nunca leu a Bíblia, sabe isso. Que a pessoa faz, ela vai, que ela plantou, ela vai colher. E palavras são sementes, tá, irmãos? Então nós plantamos através das nossas palavras. Quando nós abrimos a boca para falar alguma coisa, nós estamos plantando. São sementes que estão saindo dali e que vai fazer nascer algum fruto. Então por isso as nossas palavras têm que ser boas. Tem que ser palavras que edificam. Tem que ser palavras que estão de acordo com Deus, de acordo com a sua vontade. Então a lei da semeadura, ela é muito séria. Tem gente que não dá valor para isso. O que você fizer, você vai colher aqui ainda. Olha só, nós sabemos que aqui na nossa vida é uma escolha para saber aonde que nós vamos passar a eternidade. É um teste. Nós vivemos aqui como um teste, é uma prova para saber aonde que eu vou passar a minha eternidade. Conforme as minhas escolhas, ou eu vou para o céu ou para o inferno. Então eu quero ir para o céu, eu tenho que plantar coisas boas. Mas tem gente que acha que nunca vai chegar isso. E chega em vida ainda, irmãos. É claro que o resultado da eternidade, esse, né, nem se fala. Mas chega em vida ainda muitas vezes.
Então, se você tratar mal as pessoas, você vai ser maltratado. Se você roubar, um dia você vai ser roubado. Se você mentir, você vai ser enganado assim com mentira na tua cara, que você está dizendo é 100% verdade, mas é 100% mentira. E você vai acreditar. Porque você plantou a mentira, você vai colher mentira. Então, tudo que a pessoa planta, a pessoa vai colher. Gálatas 6:7, então, nos diz assim, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Em algumas outras traduções diz, de Deus não se zomba. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, colherá. Se você plantou feijão, você não vai colher arroz, você vai colher feijão. Se você plantou um pé de laranja, uma laranjeira, você vai colher laranja, não vai dar maçã. Não é assim? Amém? Então nós temos que dar importância muito séria para a lei da semeadura. Então não brinque com a lei da semeadura. Outra coisa que nós não devemos fazer. Tem pessoas que não protegem a sua área vulnerável ao pecado. O que é isso, irmãos? Tem gente que sabe que sempre cai no mesmo pecado. Tem gente que sabe, porque todo mundo sabe, qual é a sua área fraca. Todo mundo tem. Não pense que você não tem, que você é super-homem, que você é super-mulher, mulher maravilha, porque não é. Nós somos seres humanos. Então todos têm uma área vulnerável ao pecado. E não prestar atenção nisso é um erro muito grave. Por exemplo, se a pessoa sabe que está lutando, ela conheceu Jesus agora e quando ela estava lá no mundo ela roubava. Então ela está lutando contra o roubo. O que ela tem que fazer? Está no início da conversão. Ou já tem gente que é até convertida há 500 anos, mas ainda não mudou. Evite de ficar sozinho em lugares que vão te tentar. Por exemplo, você chega numa casa, de repente, só um exemplo, tá, irmãos? Você vai lá fazer uma visita para alguém, lá em cima da mesa tem uma nota de R$50. E você, antes de se converter, você roubava. E ninguém está vendo agora. A pessoa saiu da sala, você vai pegar? Então é esse tipo de coisa, é só um exemplo isso aqui. Mas então nós temos que cuidar da nossa área vulnerável. O que te fazia pecar tanto antes de você aceitar Jesus? Ou o que você ainda cai no mesmo erro? Então você tem que vigiar essa área da tua vida. Tá? Vamos dar uns exemplos aqui mais fácil. Você come demais. Pastora, mas eu não posso nem comer muito. Eu preciso comer. Claro que precisa comer, todos nós precisamos comer. Mas a Bíblia diz que o comer demais é pecado. Tem gente que não pensa isso. Tem gente que pensa que pecado é só matar, roubar. Não é, irmãos. Então comer demais é pecado. Então cuide nessa área. Agora que você sabe que comer demais é pecado, Senhor, me ajude a controlar meu estômago. Me ajude a me controlar para que eu não peque, porque é o pecado da gula. Tá? Ou falar demais. Fala igual uma matraca que não para. A Bíblia diz assim, aquele que muito fala, muito peca. Então cuidado.
É o teu ponto vulnerável? Vigie. Vigie. Ah, mas então tem que ficar mudo agora? Não, não tem que ficar mudo. Mas fala o necessário. Fala aquilo que vai edificar. Porque como nós vimos agora há pouco, quando falamos da lei da semeadura, as palavras são sementes. Então tudo que você falar, você vai plantar e vai colher. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Acho que foi domingo aqui no culto ainda, o Felipe falou alguma coisa sobre isso. De você saber o que você está pedindo para Deus. Foi isso que ele falou, né? Cuidado do que você pede para Deus. Porque você vai receber. Então assim, vigie. Essa era a tua área, é o que te faz pecar ainda? Então controle. Controle. Tem uma historinha engraçada, né, que não sei se eu vou lembrar toda a história agora, mas só para nós adaptar esse exemplo. A mulher, eu acho que brigava muito em casa com o marido, e daí foi falar com o pastor, é uma coisa assim. E o pastor disse, leve essa água aqui, que está abençoada. E quando você for para brigar, você... E enche a boca. Não engula, enche a boca. Aí, ela fez isso. E quando ela ia falar alguma coisa, ela ia lá na garrafinha e fechava a boca. Depois passava o impulso de falar, passava. E aí ela engolia água, mas um dia ela voltou para o pastor e disse, me dá de novo daquela água santa. Ele disse, ô irmã, vai ali na torneira, porque não tinha nada de especial na água, era só para você controlar a tua boca. Estão entendendo, irmãos? Então o falar demais é pecado também. Tá? Aqui, claro que a gente pode falar de sérias coisas aqui, como sexo ilícito, vício em pornografia, o temperamento da pessoa, né? A ira. Não vou estar falando de cada um, mas a respeito da ira eu quero falar. Porque a palavra do Senhor nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Então nós podemos até nos irar. Você pode até ficar bravo em alguma situação, ficar irado. Eu sei, eu fico. Quando eu vejo que não está certo, sai de perto. Mas só que tem um detalhe. Aquilo que você se irar, que você não chegue a pecar e que você esteja com a razão. Não se irar por bobagem, por pouca coisa. E se tem uma coisa que me tira do sério é quando eu vejo que a palavra de Deus está sendo modificada. Aí eu fico indignada. Então eu sei que eu tenho que vigiar nessa área. Ira. Não ira de sair matando, brigando, dando tapa. Não é isso. É de você... Acho que está faltando a palavra para explicar. Mas que você... Não que Jesus precise de alguém para defender ele, não precisa. Mas às vezes você defende um time de futebol, você defende, sei lá, qualquer outra coisa lá do mundo, uma marca de carro que você gosta, e não defende aquilo que a Bíblia está falando. Só que tem esse detalhe, irai-vos, mas não pequeis. Então você pode até falar alguma coisa, mas não peque. Ou seja, a tua ira tem que ser vamos usar uma palavra aqui agora para você entender, mas não que a Bíblia fale assim, uma ira santa. Cuidado. Não faça coisas, voltamos lá ao assunto passado, para agradar os outros. Mas se for preciso me irar para defender alguma coisa que está na palavra, eu vou fazer. Mas é claro que sem pecar. Essa ira aqui não é ira de ter ódio. Ódio nós não devemos ter. Mas é aquela indignação de dizer, não aceito.
Daí entra também naquele outro assunto que nós já falamos. Ter a sua própria opinião, não ser Maria vai com as outras. Entendido isso? Amém? Mas como nós temos que vigiar na área que nós somos vulneráveis, então preste bem atenção no que te faz pecar com facilidade. O que te faz pecar com facilidade, meu irmão? É nessa área que você tem que vigiar. Ficou entendido isso? Amém? Aqui o Sansão caiu. Ele brincou e caiu. Nós falamos no estudo bíblico ainda, sexta-feira, a respeito de Sansão. Porque Sansão era nazireu, então ele não podia tomar bebida forte, ele não podia tocar em cadáver e não podia cortar o cabelo dele, porque era o voto. Mas ele fez tudo errado. Ele casou com uma mulher que ele não podia casar, serviu bebida, bebeu, tocou num leão, estou falando rapidinho, né? Tocou num leão que estava morto, então tocou em cadáver. Ele não podia fazer aquilo, quebrou o voto. E depois contou o segredo do cabelo, perdeu a força, perdeu o voto. Então ele sabia que ele não podia fazer aquilo, mas ele fez, ele brincou. E tem gente então que às vezes brinca com os seus pontos vulneráveis. Vamos voltar ao exemplo lá de comer demais. Eu já estou satisfeito. Mas só mais um pouquinho não faz mal, né? Não brinque com o teu ponto vulnerável. A frase que eu gosto de falar quando eu falo sobre isso é: nós não somos pecadores porque pecamos, irmãos. Mas nós pecamos porque somos pecadores. Deu para ver a diferença? Vou repetir. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Então nós somos pecadores, nós temos áreas vulneráveis. E nós temos que vigiar quanto a isso. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então no teu espírito você está dizendo: eu não quero mais pecar, eu não quero mais pecar. Mas quando você vê um bolo delicioso de brigadeiro, você diz: eu preciso comer. Está com fome? Não. Mas é um bolo de brigadeiro? Eu estou dando o exemplo do bolo, mas eu estou falando aqui de coisas muito mais sérias, né, irmãos? Tá? Outra coisa que nós não podemos fazer: você peca quando você não investe no teu crescimento espiritual. O que é isso? Então nós não podemos deixar de investir no crescimento espiritual. Como assim? Não ora, não jejua, não estuda a Bíblia. E eu estou falando de estudar a Bíblia, não apenas ler, estudar. Estudar é você ficar ali pensando, você lê um versículo e fica pensando o que é isso, o que é que Deus quer dizer aqui, onde é que tem outro versículo que confirma isso, e assim você vai. Então você estuda. É diferente de você passar por ali, ler e pronto. É diferente. Então invista na tua vida espiritual, no teu crescimento espiritual. Queira crescer, queira conhecer mais da palavra de Deus. Busque bons livros. Pastora, eu não consigo ler. Então escute. Hoje na internet é o que mais tem. São pregações, são vídeos de mensagens, de informações bíblicas, né? Faça isso, invista no teu crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Gui. Nunca deixe de orar, irmãos. Nunca deixe de orar. 1 Pedro 2:2. Cada um deles eu estou dando um versículo para vocês verem que não é invenção minha, tá, irmãos?
Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. O que é isso? Um bebezinho, ele quer mamar, né? E ele só para de mamar quando ele está com a barriguinha cheia. Nós temos que querer a palavra de Deus como um alimento para nós, para o nosso crescimento. Nós não vamos ficar no leite a vida inteira. Quando passa um tempo depois que a pessoa se converte, é a mesma coisa com a criança. A criança, depois de uma certa idade, já não fica mais só no leite, começa com a papinha, com a fruta, vai para o feijão, depois vai para o macarrão. Então, o que é isso? Alimento sólido? A mesma coisa. Nós nos convertemos, não podemos ficar só ouvindo os outros nos falar. Nós temos que ir atrás. Nós temos que procurar. Comer uma comida que sustente. Comer uma comida forte. Né? Quem é que gosta de feijoada aqui? Quem é que gosta de feijoada? A irmã lá atrás festejou. Eu gosto de feijão, de feijoada não, porque eu não como carne. Mas é comida forte, não é? A Bíblia é assim. Você não pode ficar só no leite. O começo é com o leite. Mas depois tem que vir um feijão, sim. Senão você não fica em pé. Né? Então, invista no teu crescimento espiritual. Se você só se alimentar da palavra quando você vem no culto, você vai ser uma criança raquítica, falando espiritualmente. Você vai ser uma criança que não tem força para caminhar. Você tem que procurar a palavra. Outra coisa que nós não podemos deixar de fazer, irmãos. Não deixe de perdoar. Não deixe de perdoar. Quando você não perdoa, você está preso. Não é a pessoa que você está guardando raiva ali no teu coração que está presa. Não, é você. Porque você não esquece daquilo, não esquece da pessoa em nenhum momento. Você vai tomar banho, aquela lembrança está com você, a pessoa está indo com você lá. Você vai passear, a pessoa está indo com você, porque você não consegue esquecer do que a pessoa fez para você. Então quem está preso é você. Você vai comer, a pessoa está lá, no teu pensamento. Você vai dormir, antes disso você pensa na pessoa e no que ela te fez sofrer. Então é você que está preso. Não perdoar, irmãos, é tomar veneno esperando que o outro morra. Guarde bem isso. Se eu não perdoo alguém, é como se eu estivesse tomando um copo de veneno esperando que aquele que está me magoando morra. Ele não vai morrer, quem vai morrer sou eu. E para perdoar, não pense que você vai sentir desejo de perdoar, sentir vontade de perdoar. Você não vai. Perdoar é uma escolha. Você tem que dizer, não estou com vontade de perdoar, mas eu escolho perdoar. Então eu vou perdoar. Ficou entendido isso? Escolha perdoar. Você não vai querer perdoar. A tua carne vai dizer, capaz, lembre do que ele fez para você, do que ela fez para você. Você tem que dizer para você mesmo, eu escolho perdoar. Porque senão você não vai ser perdoado. Lembre da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Não adianta você fazer a oração do Pai Nosso, porque você vai estar pecando duplamente. Primeiro, porque você está sem perdoar a pessoa, e porque você está fazendo uma oração que você está mentindo. Você está dizendo perdão, como eu perdoo os meus devedores, mas você não está perdoando, então você está mentindo. Pecado duplo numa oração só. Tá? Então, perdoe. Mateus 18, 21, 22. Tenho que apurar. Mateus 18, 21 e 22. Esse texto aqui é muito conhecido, né? Então Pedro, aproximando-se dele, de quem? De Jesus, lhe perguntou, Senhor,
até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? 490. 490. É isso, né? Olha só. Pedro disse: Jesus, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia, eu tenho que perdoar as 7? Jesus disse: não, Pedro. Quem sabe quando Jesus disse não, Pedro, ele se aliviou. Oba, não preciso perdoar. Mas daí Jesus diz: não só 7 vezes, mas 40 vezes 7. 490 por dia. Por dia. Não é na vida inteira. Ah, na vida inteira me ofendeu 490 vezes, então tudo bem, vou relevar. Não, é por dia. Se alguém te ofender, te magoar 490 vezes no dia, você tem que perdoar. Ah, mas então se ele me ofender 491 vezes, esse um ali eu não preciso perdoar. Não, irmãos, não é isso. Esse 490 está mostrando a plenitude, a completude. Quer dizer, é um número grande para dizer: seja quantas vezes for que te machuquem, perdoe. Te ofendeu 1000 vezes por dia? Perdoe 1000 vezes por dia. Amém? Ah, e daí para saber, pastora, se eu conseguir perdoar? Tem gente que ensina assim, eu já vi vários pastores ensinando isso e eu não concordo. Que quando a pessoa perdoa, esquece do que o outro fez. Mentira. Você não esquece. Você não vai esquecer. Deus não tira a consciência e a memória de ninguém. Você vai lembrar o que a pessoa fez. Só que tem um detalhe. Quando você lembrar, aquilo não vai mais doer no teu coração. Quando você lembrar, você está olhando para a pessoa, você está lembrando. Mas tudo bem, venha cá, irmão, me dê um abraço. Aí você perdoou de verdade. Não doeu mais. Agora, se está doendo ainda, não houve perdão. Não esqueça. Não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Outra coisa que você não deve fazer é transferir a tua culpa para os outros. O erro é teu. Quando eu digo teu, é nosso, nós pecamos, né? Mas a pessoa erra e quer jogar a culpa no outro. Ah, eu só fiz isso porque fulano me falou isso, porque Beltrano me ofendeu, porque... Não, você errou. Assuma a tua culpa, assuma o teu erro. Ah, mas se fulano não tivesse feito isso comigo, eu não teria falado isso, eu não teria feito isso. Não importa. Você fez, então você errou, o erro é teu. Então não transfira a culpa para os outros. Por quê? Porque a salvação é individual. Ou você acha que você vai chegar diante de Deus um dia e dizer assim: Senhor, eu quero entrar no céu porque meu pai era salvo. Eu quero entrar no céu porque toda a minha família frequentava a igreja. Não. Você só vai entrar no céu se você aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador. Você, o teu coração. Diante de Deus não existe, irmãos, de chegar e dizer assim: ô fulano, vai de mãozinha dada comigo lá falar com Deus. Não tem isso. A salvação é individual. A pessoa vai se apresentar sozinha diante de Deus. Tá? Eu errei, eu pequei, eu vou acertar as contas. Agora tem um detalhe. Graças a Deus. Eu estou falando sozinha assim de situação de ser humano. De não ter ajuda, de não poder ajudar ninguém um ao outro aqui. Mas graças a Deus por Jesus. Porque daí quando nós nos apresentarmos diante do Pai para prestar conta, Jesus vai estar ali segurando nossa mão.
E ele vai dizer para o pai: pai, eu morri por ele, eu morri por ela. Então ele é meu. Ela é minha. Aí nós vamos ter a salvação. Mas a salvação é só por Jesus. Senão, o erro é nosso. O pecado é nosso. Eu não posso ajudar você quando você for se apresentar diante de Deus. Você não pode ir comigo quando eu for prestar contas a Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Mas Jesus vai com cada um de nós. Isso que eu quero que você entenda. Mas não jogue a tua culpa, não transfira a tua culpa para os outros, porque você não vai poder chegar diante de Deus e dizer: ah, Deus, eu fiz isso porque a minha mulher era uma peste. Eu fiz isso porque meu marido não prestava. Você fez, você é culpado. Tá? Então, olha só. Ninguém pode nos ajudar a não ser Jesus, porque a culpa é nossa. O erro é nosso, não transfira a culpa para os outros. E tem um detalhe: para a pessoa mudar e se arrepender dos seus erros, porque a salvação é individual, ela precisa reconhecer que precisa mudar. Você conhece alguém que você tentou ajudar a vida inteira, e que essa pessoa não reconhece que precisa mudar, que precisa de ajuda? Essa pessoa nunca vai mudar, porque ela não reconhece que precisa de mudança. E fica só transferindo a culpa dele ou dela para os outros. Gênesis 3, versículo 11, do 11 ao 13. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Adão jogou a culpa na Eva, e Eva jogou a culpa na serpente. E nós temos jogado a nossa culpa em quem? Então, tenha consciência de não transferir a tua culpa para os outros, mas de se dobrar diante de Deus, de dobrar teu joelho, de dizer: eu sou culpado, eu errei, eu pequei, preciso do teu perdão em nome de Jesus. Aí Jesus vai estar lá junto com você e vai dizer para o Pai: eu perdoei ele, Pai, eu morri por ele. Amém? Outra coisa que nós não podemos fazer nunca: ai, Jesus, será que vai dar tempo? Não pensar na eternidade. Tem gente que pensa só no agora e não pensa para onde que vai depois que morrer. A vida, eu já falei aqui, é para se fazer uma escolha, né, irmãos? Para onde que você vai? Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. E um detalhe, quero que você guarde bem essa frase: o céu se conquista na terra. Tá? Lembre isso. O céu se conquista na terra. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, é que nós estamos ou conquistando o céu ou conquistando o inferno. Entendido isso? Amém? Então, não pensar no futuro é um erro muito grave. Lucas 12, 20. Não vou poder ler tudo, porque senão não vai dar, né? Vou ter que apressar agora. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou em outras versões: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quer dizer, para quem que você preparou a tua alma? Para onde que você vai? Você preparou a tua alma para se encontrar com Deus? Você se preparou para ir para o céu? Ou você está indo para o inferno? Então, pessoas não pensam no futuro, na eternidade.
Não cometa isso. Pense na tua eternidade. Uma outra coisa que nós não devemos fazer é não ouvir conselhos. Tem gente que não gosta de ouvir conselho. Então eu falei para você que hoje eu ia te dizer algumas coisas aqui que a Bíblia nos aconselha. Então não sou eu que estou te aconselhando. É a Bíblia. Mas tem gente que não gosta de ouvir conselho. E aqui tem vários versículos, mas eu não vou ler todos, né? Porque não dá tempo. Mas em Provérbios 12, 15 fala, Provérbios 16, 25, Provérbios 27, 9 e vários outros. Mas vamos ler só um então, Gui. O primeiro, Provérbios 12, 15. Quem não ouve conselhos, irmão, eu gosto de usar essa frase que eu aprendi um dia. Quem não ouve conselhos, um dia vai ouvir, coitado. Né? Coitado. Não ouviu o conselho, olha no que deu. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, não ouvir conselhos é um grande erro. Escute, aprenda, ouça conselhos. Porque um conselho pode nos livrar da morte. Tá? Não vou ler os outros por causa do tempo. Mas então, irmãos, assim, fazendo um resumo da nossa mensagem de hoje. Não seja arrogante. Não queira ser superior aos outros. Você não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que você. Não é porque eu estou aqui em cima do altar te falando essa palavra que eu sou melhor do que você. Nós somos iguais diante de Deus. Então não seja arrogante. Não queira ser superior. Porque a arrogância torna a pessoa um estúpido. Relembrando, evite falar muito. Provérbios 13, 3 fala sobre isso. Não vamos ler, mas você pode marcar e ler em casa. Então fale palavras que você vai semear coisas boas para você mesmo. Não despreze o ensino. Não perca uma oportunidade de aprender coisas novas da Bíblia, histórias que você ainda não conhecia, versículo que você nunca tinha lido. Não despreze, queira, deseje, quero ler, quero aprender. Evite agir sem pensar. Muitas são as armadilhas, de pessoas, muitas pessoas já caíram em armadilhas do inimigo porque não pensaram antes de falar. Pense. Tem aquele ditado, conte até 10. Se for preciso, conte até 1000. Mas pense antes de falar. Porque depois que saiu daqui, não recupera mais. Evite explodir. Aqui entra na questão da ira. Você pode se irar, mas não peque. A pessoa que consegue se controlar, só um tipo de um exemplo aqui meio... Ela tem um superpoder, porque ela se controla. Tá? Ter autocontrole, não que você seja poderoso, não é isso que eu estou falando. Mas é como se você tivesse, o super-homem sabe voar, eu sei controlar minhas palavras. Você se controla. E confie em Deus. O último que eu vou te falar aqui agora. Confie em Deus em tudo na tua vida. Confie. Não confie no dinheiro. Não confie no mundo. Não confie em político. Não confie em pastores. Não confie, irmãos. Confie aqui. Tá? Só aqui. Mais ninguém. Jesus é o nosso amigo verdadeiro. E lembrando só o que eu falei aqui no culto da semana passada, porque o exemplo vem bem certinho aqui agora.
Vou repetir o mesmo exemplo que eu usei semana passada, quando eu ensinei para vocês sobre os 3 tipos de morte. Lembram? Você tem que estar comprometido com Jesus e não só envolvido. Qual foi o exemplo que eu usei aqui? Do envolvido e do comprometido? Do porco e da galinha, isso mesmo. Se você vai fazer um sanduíche, para quem não estava aqui terça passada e não ouviu, você vai fazer um sanduíche. E nesse sanduíche você vai colocar bacon e ovos. Tá? 2 animais contribuíram para esse sanduíche. A galinha e o porco. A galinha está só envolvida, porque ela doou os ovos. Mas ela não precisou morrer para dar os ovos. Mas o bacon, o porco, precisou morrer. Então ele está comprometido. Entenderam isso? Não fique apenas envolvido com a palavra de Deus. Não fique apenas envolvido em frequentar uma igreja. Não fique apenas envolvido em servir a Deus. Mas se comprometa com Deus. Se comprometa com Jesus. Se comprometa com a sua palavra. Palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus. Tem gente que ensina por aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. É mentira do diabo. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então se comprometa com a palavra de Deus. Lembre do exemplo do porco. O porco precisou morrer para dar o bacon. Se for preciso nós morrer pelo nome de Jesus, morra, porque você não vai se arrepender. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra?